Ler livros não significa necessariamente que você é uma pessoa mais inteligente, mas eu acredito que esse vídeo aqui pode te tornar um pouquinho mais inteligente, então calma. Não larga minha mão ainda não. Semana passada, no Mundinho Literário, surgiu aquela polêmica da influenciadora que não lê livros LGBT e colocou livros LGBT e colocou isso no Media Kit dela, e aí achou ruim ser chamada de preconceituosa, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar, mas não é só isso, porque nessa situação toda, o que mais me chamou a atenção não foi ela ou a fanbase dela, que não viu problema nenhum nisso, foi a surpresa de vocês. Porque eu entendo a indignação, eu entendo o repúdio, mas eu não entendo a surpresa. A gente tá vivendo um cenário de mundo cada vez mais conservador. Então, pro nosso primeiro vídeo do mês do orgulho esse ano, vem destrinchar esse um pouquinho comigo. Eu não vou me estender muito explicando a polêmica pra vocês, porque eu imagino que a essa altura todo mundo já sabe que uma influenciadora literária chamada Caroline Garcia, e eu acho sim muito importante dizer o nome para que a gente não caia no erro de dar visibilidade pra esse tipo de gente de novo, porque ela contava com mais de 40 mil seguidores no Instagram, parcerias com editoras grandes, né? Então eu acho que a gente tem sim que lembrar quem é essa mulher. E ela colocou no Media Kit dela que ela não lê livros LGBT. E até que uma autora foi questionar ela sobre isso, né? Tipo, nossa, por quê? Como assim? E ela só falou que ela era hétero e crente, logo não tinha nenhuma identificação com o público dela, que ela até lia livros com representatividade, né? Mas que não fosse ali entre o personagem principal, né? Você pode ser o amigo do protagonista, você não pode ser o protagonista. Essas conversas foram vazadas, vieram a público, e aí é o momento em que eu amo as gays de Twitter, porque não só cavaram todo o passado de outras falas problemáticas dessa desdiva, dessa antidiva, como também fizeram com que as editoras cancelassem as parcerias. E também conseguiram que a conta dela no Instagram fosse derrubada. Mas aí vem o momento que as gays de Twitter sempre se passam, que é, começaram a fazer ameaça de morte pra ela e pra família dela, e foram racistas com ela. Então assim, gente, eu já fico aqui o meu adendo de que não existe nenhuma luta, nenhuma pauta social acontecendo sozinha, tá bom? A gente não luta sozinho aqui. Lutamos nós, pessoas LGBT, lutam as pessoas negras, lutam as pessoas gordas, lutam as pessoas com deficiência. Se a gente se separar, a gente perde. Todos nós. Fazendo esse tipo de coisa, vocês dão exatamente o argumento que eles querem, de que, ai, todo extremo é ruim, ou que as pessoas de esquerda são intolerantes e hipócritas. Gente, não deem argumento pro inimigo, tá bom? Não caiam nessa. E até aí, muitas coisas já foram levantadas a partir dessa polêmica. Primeiro, e óbvio, que livro LGBT não é gênero. A gente tem pessoas LGBT, tanto como autores, quanto como protagonistas de fantasias, romances, sci-fi, livros de ficção contemporânea. A gente tem pessoas LGBT em todos os lugares, isso é ótimo. Essa é a inclusão de verdade, essa é a diversidade verdadeira, né? Quando a gente tem pessoas LGBT em contextos em que elas serem LGBT é apenas um detalhe da complexidade do que elas são. Isso é a representatividade real que a gente prega, que a gente quer tanto. Então, não é sobre isso que a gente vai falar aqui, nem sobre os outros criadores que acharam uma ótima ideia fazer, ai, toma aqui livros LGBT pra você ler. Como se LGBT fosse um gênero. E não pensem de maneira nenhuma que eu tô aqui pra defender a antidiva, porque de fato ela não é obrigada a ler nada que ela não queira ler. Mas ela também não pode sair por aí falando o que ela quer falar. E depois achar ruim ser taxada de preconceituosa, sendo que é exatamente o que ela estava sendo naquele momento. A gente tem que aqui achar os meios termos. Não quer ler livro com protagonismo LGBT? Beleza, não leia. Mas aí quando chegar um autor te fazendo uma proposta de parceria com esse tema, você dá uma desculpa. Você fala que não achou interessante, você fala que não tem agenda. Sei lá, você não fala que você não lê livro LGBT porque soa preconceituoso. E por que será que soa preconceituoso? Talvez porque é. Mas eu fico muito feliz que a gente tenha encontrado bolhas e ambientes seguros o suficientes para achar que pessoas como ela são a exceção, quando na verdade elas são a regra. E é sobre isso que a gente vai falar sobre hoje. E óbvio, dessa vez aconteceu com livros com protagonismo LGBT ou com autores LGBT, enfim.
Mas isso vale pra qualquer minoria, pra qualquer mídia, não só pra literatura. Quando a gente tá pensando nesse tipo de histórias, normalmente elas são consumidas apenas por pessoas que fazem parte dessa minoria. Principalmente porque a gente quer sempre se ver representado. E quanto mais padrão aquela pessoa é, mais ela só vai se sentir representada por gente padrão. Não tem muito o que fazer, tá bom? Eu não vejo como a gente consegue furar essa bolha definitivamente. Nesse momento da internet que a gente tá, principalmente nas redes sociais, né, a gente consome o que a gente gosta e aí o algoritmo entende que a gente gosta e enfia mais do que a gente gosta na nossa cara pra gente não sair daquela rede social, né? É esse o grande esquema, é assim que elas ganham dinheiro e poder, né, sobre as nossas vidas e as nossas cabecinhas. E isso cria pra gente uma falsa sensação de que o mundo está melhor, as pessoas estão menos preconceituosas, ou tem mais pessoas LGBT vivendo histórias felizes, né, e conseguindo se aceitar e passando por famílias mais tranquilas. Essa não é a realidade. Infelizmente, essa não é a realidade do mundo, isso é só um recorte que a gente conseguiu encontrar. E na literatura a gente consegue ver isso muito claramente quando a gente entra em uma livraria grande, né, que tem as seções divididinhas, bonitinhas, existe a seção de livro LGBT. Mesmo que ali no meio daqueles títulos tenha um romance, tenha fantasia, tenha ficção científica, tudo fica ali misturado, porque essa organização, né, tem um propósito muito bem feito, que é exatamente que quem se interessa por literatura LGBT, vulgo majoritariamente pessoas LGBT, vão diretamente até aquelas prateleiras para escolher as suas próximas leituras, enquanto quem não se interessa não vai ter isso nem como uma opção, sabe? Não vai aparecer ali nas primeiras ilhas da livraria, que são a vitrine, né, o lugar que chama mais atenção, nem como opção, tirando raras exceções, tipo Heartstopper, que ficou durante um bom tempo em evidência, ou aquele dos meninos do rock, Rivalidade Ardente, se eu não me engano, que é um livro que até tava em evidência, foi assim que eu descobri ele, porque ele tava na primeira gondolazinha de uma livraria que eu entrei, mas são raras exceções, são raros momentos em que isso acontece na nossa vida, tá bom? E eu acho interessante porque isso cria uma ideia de representatividade, né, só pra quem quer ver. Pra quem não tá nem aí pra isso, não é uma questão, essa pessoa não vê que tem livros LGBT na livraria, tipo assim, ah tá, é uma prateleira ali que eu não olho, nunca olhei aquela prateleira ali, não sei o que tem. Eu não sei vocês, mas eu vivi a internet nos anos 2010, então eu estava no marco histórico do Quebrando Tabu. Quando Quebrando Tabu era relevante, quando a gente de fato tava numa crescente de discutir pautas sociais e pautas minoritárias de maneira muito intensa, de construir esse debate, né, muitas vezes de importar esse debate também, mas de construir essa consciência de que existem pessoas diferentes no mundo e elas merecem ser igualmente respeitadas, no mínimo, sabe? E a gente teve uma recente ascensão do conservadorismo no mundo muito puxada pela ascensão da extrema-direita, né, que a gente tá vendo acontecer nos Estados Unidos, a gente viu acontecer aqui no Brasil, a gente vê acontecer em vários outros países no mundo, e tem se criado um cenário cada vez mais instável. A gente tem guerras, a gente tem crises econômicas seríssimas, tudo tá cada vez mais caro, as pessoas, principalmente jovens, né, estão deixando de ter uma perspectiva de vida, podemos dizer. Porque hoje em dia, você, por exemplo, fazer uma faculdade não significa mais que você vai ter um bom emprego e você vai conseguir sair da casa dos seus pais e pagar suas próprias contas. Pode ser que demore ainda muito, muito, muito pra isso. Tanto que cada vez mais a gente tem adultos, né, mais velhos. Eu mesma me incluo aqui para as gerações anteriores. Eu já tenho quase 25 anos. Continuar morando com a minha mãe seria um grande absurdo. Mas pra minha geração, é o normal. E com esse contexto completamente borbulhante de crises diplomáticas, crises econômicas, crises climáticas, a gente procura respostas simples para problemas complexos. E é aí que o conservadorismo ganha força, porque parece muito mais simples você pensar que na época do seu avô, as pessoas saíam de casa com 19 anos, elas tinham um emprego que pagava bem. E nessa época, olha só, será que tinha gay? E é por isso que a gente fala aqui da ascensão da extrema-direita, porque é exatamente isso que esse grupo faz. Ele pega todo esse caos generalizado que nós estamos vivendo e fala, pô, mas se a gente acabar com as pessoas trans, vai resolver. Então se cria um inimigo muito forte que une as pessoas e que move
É uma coisa muito emocional. E é por isso que, gente, tomem cuidado com quem vocês acompanham nas redes sociais, tomem cuidado com quem vocês seguem. Outra coisa que tem ganhado força são as religiões, né, cristãs, que te prometem uma salvação após a morte. Exatamente por isso que tá todo mundo desesperado, buscando alguma coisa pra se agarrar. E aí esse inimigo podem ser as feministas, podem ser a comunidade LGBT, pode ser o fantasma do comunismo, pode ser qualquer coisa, não importa, pode ser todas as coisas. Porque o que importa é exatamente te deixar emotivo pra você lutar contra algo que não é o problema. Eles criam uma narrativa de nós contra eles, né? Então você cria esse senso de, eu vou proteger os meus iguais, as pessoas que são iguais a minha família e não sei o quê. E aí a gente entra naquela, né? Levaram os negros, mas eu não me importei, pois eu não era negro. Levaram os judeus, mas eu não me importei, porque eu não era judeu. E assim vai, uma hora vai chegar em você. Uma hora vai. Mas você não precisa acreditar em nada disso que eu tô falando, só porque eu tô falando. Eu tenho dados. E é agora que eu vou ler, porque, né, gente, decorar número ninguém merece. Mas uma pesquisa da Ipsos em parceria com o Instituto Global de Liderança Feminina da King's College de Londres fez uma pesquisa exatamente para entender o quanto a nossa geração Z está conservadora. Então, não só a geração Z, mas com outras gerações também, pra gente ter esse comparativo. E aí a gente consegue dados assustadores, como, por exemplo, de que os homens da geração Z, e a geração Z eu acho importante, né, frisar aqui, que são pessoas nascidas entre 97 e 2012. Então a pessoa mais nova da geração Z já tem quase 15 anos. Não estamos falando de crianças aqui. Então 31% dos homens da geração Z acreditam que mulheres devem obedecer ao marido. Vocês entendem que uns anos atrás isso seria um grande absurdo? Acreditar numa coisa dessa, você dizer que acredita, né, no caso, porque você pode ser burro na sua casa. O negócio é você ser burro publicamente, esse é o problema. Assim como 33% dizem que o homem deve ter a palavra final quando você tá, né, numa decisão importante ali. Quando a gente compara isso com os baby boomers, que são a geração que hoje em dia tem entre 40 e 60 anos, nós temos respectivamente 13 e 17%. É assustador. Essa foi uma pesquisa que envolveu, né, entrevistou pessoas de 29 países diferentes, incluindo o Brasil. Mas a gente tem dados específicos do Brasil também, porque a Quaest fez um levantamento sobre isso, que mostrou que 68% dos jovens homens brasileiros entre 16 e 24 anos se identificam enquanto conservadores. Ao mesmo tempo, as mulheres na mesma faixa etária, né, são 62% que se identificam como conservadores. Vocês estão vendo aonde a gente está pisando aqui? E todas essas pesquisas e outras que eu ainda vou citar aqui estão linkadinhas aqui na descrição para você poder conferir com seus próprios olhos. Eu não tô inventando dados, não tô inventando pessoas, não tô inventando organizações, isso aqui é o que tá sendo pesquisado, comprovado e veiculado na mídia, então esses dados são públicos, tá bom? Apesar da gente ter esse cenário específico e quase emparelhado, né, quando a gente fala de homens e mulheres jovens, né, no Brasil, no mundo, não é isso que acontece. No mundo, a gente vê que mulheres estão cada vez mais progressistas, enquanto homens estão cada vez mais conservadores. E isso nos cria problemas sociais seríssimos, como o que está acontecendo na Coreia do Sul com o movimento 4B, que é basicamente um movimento de mulheres que não quer se relacionar, se casar, nem ter filhos com homens, porque os homens são extremamente misóginos na Coreia do Sul. Então por isso que a gente podia entrar aqui numa discussão sobre dorama e soft power, com toda certeza, mas não vai ser hoje. Se vocês quiserem muito, eu posso trazer esse conteúdo aqui pra vocês, tá? Eu não vou dar spoiler, mas os doramas criaram uma imagem dos homens coreanos que não é real. Aquilo não existe, tá bom? Não ache que você vai encontrar um coreano e vai ver um dorama, você não vai. Muito pelo contrário, você vai viver um filme de terror. Mas agora vamos voltar para o nosso foco aqui, que é a comunidade LGBT. E sim, se o mundo está se tornando mais conservador, óbvio que ele está se tornando mais LGBT-fóbico. A gente tem o Grupo Gay da Bahia, que é uma das primeiras ONGs da América Latina a pesquisar sobre esse tema, de fato ter dados e levantamentos dos problemas, das mazelas que afetam a nossa comunidade, né, e a nossa vivência. Então, em 2024, foram 291 mortes violentas de pessoas LGBT no Brasil. E parece pouco, mas isso é mais ou menos uma morte a cada 30 horas. Ou seja, dia sim, dia não, tem uma pessoa LGBT morrendo violentamente no Brasil. Pelo menos foi assim em 2024. E esse número de 2024, de 291 mortes, é um aumento
do que aconteceu em 2023, tá? 2023 foram apenas 257 casos, é um aumento de mais ou menos de mais de 8%. Já o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 mostrou que os registros de injúria racial, racismo e homofobia e transfobia saltaram quase 41%. E foram de 12.800 para 18.200. Essas coisas não estão isoladas, não tem como elas estarem isoladas. Mas mais do que isso, mesmo sabendo que os números são alarmantes e que eles são subnotificados, né, que é o que mais preocupa a gente no geral, né, porque muita gente só não denuncia, muita gente, ou uma morte é classificada como outra causa, né, como só um assalto, só um ato de violência, como se isso fosse separado dessa pessoa ser uma pessoa LGBT, né, o que muitas vezes não é verdade. Mas a gente vai ter a parada de São Paulo, a parada LGBT desse ano, que conta com apenas 9 patrocinadores. E esse é o menor número de patrocínio desde 2018, gente. Desde 2018. Em 2023, 2024 eram 19 patrocinadores. Esse ano, apenas 9. Então a gente tem que ver, assim, quais são as empresas que de fato estão aqui pela gente, que de fato tem algum compromisso social e político com a nossa comunidade. E as que só estão aqui pelo Pink Money, né? Mas isso só prova que foi-se o tempo em que diversidade vendia, em que a gente via propagandas de produtos de beleza ou propagandas de qualquer marca e você via ali pessoas diversas, né? Pessoas de vários tons de pele, pessoas com vários corpos, pessoas de vários jeitos, né? E vários sotaques também, que isso é uma questão muito regional aqui do país, né? Acabou! Não é mais assim que a publicidade opera, não é mais assim que o consumo opera. Todas essas questões foram, sim, varridas para baixo do tapete para o público geral. E eu tô trazendo isso tudo, eu optei por trazer isso tudo, porque a situação que aconteceu com a Caroline, a nossa antidiva, não acontece no vácuo. Ela é um sintoma de todo esse cenário. Ela não é a causa, ela não é o problema e, de novo, ela não é a exceção. E é por isso que eu falo aqui, gente, tenham suas bolhas, tenham seus lugares seguros, tenham os seus campos de acolhimento, né, as pessoas que de fato te acolhem, que te entendem, mas não deixem de pesquisar, não deixem de estudar, não deixem de entender o contexto em que a gente vive e se mantenham seguros. Mas eu peço muito para vocês aqui nesse mês do orgulho, pelo menos, né, se não sempre, consumirem os seus. Então, consumam autores LGBT, consumam cantores, músicos e diretores e atores, atrizes, enfim, pintores e poetas e etc. da nossa comunidade. Porque se a gente não se consome, quem vai? A nossa arte é maravilhosa para todos os públicos, mas a gente sabe que a gente tem uma limitação, tem uma barreira muito grande pra chegar no mainstream. Quando alguma coisa acontece, como o Heartstopper, que foi um grande fenômeno, isso precisa sim ser valorizado. Então vamos nos apoiar mutuamente aqui. Não só nesse vídeo, mas em todas as redes, os lugares possíveis. E apesar desse mês do orgulho ter começado um pouquinho pra baixo por aqui, a gente vai ter, óbvio, conteúdos mais leves, a gente vai ter resenha de um livro na semana que vem, a gente vai ter indicações de listinha de melhores romances LGBT que eu já li, melhores fantasias LGBT, que são os gêneros que eu mais leio, né, e o que eu mais trago aqui pro canal. Então sim, teremos mais conteúdos legais pro mês do orgulho do que só essa lapada seca aqui que eu dei pra vocês. Mas eu achei importante trazer essa perspectiva sobre esse tema porque eu vi o Paulo Hatz falando um pouco sobre isso, mas eu acho que eu consegui trazer nesse roteiro um pouco mais de dados, de fato, né, de coisas palpáveis pra gente entender o mundo que a gente tá vivendo agora. Não dá pra se iludir que essa situação é exceção, isso sempre volta, tanto que isso sempre acontece de novo, com uma influenciadora diferente, com uma pessoa diferente, mas é a mesma história. Então, mais uma vez, apoiem os seus. No mais, pessoas, é isso. Eu espero que vocês tenham se sentido um pouquinho mais inteligentes por acompanhar esse vídeo aqui. Agora você tá munido de dados e de muitos links aqui embaixo para você conhecer mais sobre esse assunto, caso seja de seu interesse.
né? E eu convido vocês a me acompanhar nas outras redes, tá tudo linkadinho aqui na descrição também, ler as minhas histórias. Os dois fins de Gisele têm protagonismo trans, caso seja algo que, uma leitura que te interessa. E não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nos outros lugares. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!